Fala turma, Anderson Freitas aqui e vamos para a história de hoje. Essa semana eu terminei um livro, esse aqui ó, Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Já eu falo dele, mas o ponto é, eu estava ontem dentro de sala de aula e final da aula eu peguei esse livro, geralmente eu faço isso, pego o livro, pego algum livro, final da aula, a coisa está acabando, eu abro o livro e assim, tento mostrar que eu estou lendo o livro para os alunos, para servir de exemplo, esse tipo de coisa. E eu peguei esse, estava lendo um trecho, e quando eu li um trecho, eu soltei um sorriso, né? Eu sorri para o livro. E um aluno fez um comentário muito interessante, e isso me gerou essa reflexão. Ele disse assim: "Oxe professor, você está lendo para o livro? Que coisa estranha." E aquilo me fez perceber o quanto um livro, esse objeto milenar que formou a sociedade, que forma seres humanos, e seres humanos eles vão formar a sociedade, pode ser tão estranho a muitas pessoas. E é um objeto estranho a realmente muitas pessoas. Então vamos falar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o livro, o que o livro ele pode contribuir para a sua vida, por que nós não lemos. Vamos lá, vai ser um vídeo rápido, não vou estender, mas vamos pro vídeo. Primeiro, eu terminei esse livro, né? E se você, talvez, não é possível, se você é brasileiro, você precisa ter assistido o Alto da Compadecida. E é o livro mais engraçado que eu já li, cara. Apesar de eu não ter lido muitos livros, cara, você solta muitas gargalhadas com esse livro. E até peço, se você já leu livros engraçados, escreve aí no comentário livros que você dá gargalhada, que você sorri de fato. E é um livro impressionante porque ele você vai lembrando, você vai vendo Chicó, João Grilo, o diálogo entre eles ali é muito legal. E esse aluno, ele fez esse comentário naquele momento, né, que eu estava lendo. Como um livro, como é que eu posso sorrir para aquilo que eu estou lendo? Isso é muito estranho para ele, isso foi muito estranho para ele. Provavelmente, né, ele não lê. E por quê? Nós estamos sempre com estímulos em que a nossa capacidade de leitura ela está diminuindo. Bom, uma primeira coisa que eu quero falar sobre os livros é que eu vou defender, claro. É muito bom ler e você precisa ler e existem benefícios na leitura. Cara, eu trouxe até uma lista aqui, ó. Vou pegar meu notebook, vou ler. Quais os benefícios da leitura? Então é um vídeo de incentivo para que você comece a ler. Expansão do vocabulário, melhora da memória, aumenta a capacidade de concentração, estimula a criatividade, desenvolvimento do pensamento crítico, redução do estresse, melhora da escrita, ampliação do conhecimento geral, fortalecimento das conexões neurais, aumento da empatia, melhora da compreensão de mundo, estimula a imaginação, aperfeiçoamento da interpretação de textos, desenvolvimento da inteligência emocional, treinamento da paciência e foco. Então tudo isso, né, nos aspectos aí cognitivos, emocionais, né, e práticos de vida. É por meio da leitura que nós vivemos, né? É por meio da leitura que nós aprendemos. Tudo o que foi ensinado, de certa forma, foi ensinado por meio daquele que leu, entendeu e passou isso adiante. A leitura é um código, né? Esses códigos, então, formam algum tipo de entendimento em nós, para que possamos desenvolver. E nós temos deixado o livro de lado. Existem outras maneiras de você aprender hoje em dia, existem outras maneiras de você se divertir hoje em dia. E quando a gente olha para o Brasil, né, saiu uma pesquisa, vou pegar aqui também, cerca de 27, foi feita uma pesquisa em 2024,
e apenas 27% dos entrevistados, eles tinham terminado um livro naquele ano. O número de leitores, por mais incrível que pareça, de livros, ele tem diminuído ao invés de aumentar. Porque existem várias outras maneiras de você acessar uma série de conteúdos sem ser por meio da leitura. E isso faz com que este objeto, livros, páginas, né, seja estranho. Seja estranho alguém sorrir para isso daqui. Porque eu sorrio diante de uma tela em que eu estou vendo algo. E com isso, eu acredito que aqueles que não procurarem ter o hábito da leitura, vai ser possível, vai chegar um momento em que ele não vai ter nem mesmo a opção de querer ler ou não. Ele não vai ter mais a capacidade de sorrir diante de uma página. Ele não vai ter mais a capacidade de conseguir se concentrar por 5 minutos de leitura. Porque os estímulos, e a gente fala agora por exemplo, as redes sociais, são tão rápidos, trabalham no cérebro de uma forma que você tenha o assunto de uma forma tão rápida que você perde a sua capacidade de concentração, perde a sua capacidade de ter a paciência de poder ler um diálogo, ter a capacidade de ler alguém descrevendo uma cena ou um lugar. O seu cérebro está tão estimulado a coisas mais rápidas que você vai perder a capacidade de justamente isso, ter a paciência de esperar, de ler, de entender tudo aquilo que o livro ele proporciona. E isso é ruim. Isso é ruim para a pessoa em si. Isso é ruim para a sociedade de forma geral. É ruim principalmente porque, se a gente volta lá no início da Primeira República no Brasil, 1900, 1920, 1930, nós temos uma taxa de analfabetismo enorme. Mais da metade da população não sabia ler, não tinha acesso ao conhecimento. E hoje nós temos esse amplo acesso à educação, mas infelizmente nós estamos diminuindo a nossa capacidade de conhecimento, de leitura, de sentir prazer em fazer isso, em ler. Então eu te convido a primeiro, fazer parte e usar este objeto que é milenar, que é por meio dele que nós conhecemos, temos o conhecimento, é por meio dele que nós melhoramos a nós mesmos. Utilize todos os benefícios, né? Olha só, melhora da escrita, desenvolvimento do pensamento crítico, desenvolvimento da inteligência emocional, tudo isso que o livro vai trazer. E eu realmente espero que você tenha uma capacidade de ler e de sorrir diante de páginas de livros, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria falar um pouco sobre leitura. Diga aí nos comentários o que você acha disso, o que você tem visto aí em você, quais são as suas dificuldades quando você vai começar a ler. Vamos conversar sobre isso aí, valeu? É isso aí, turma, e vamos criando bons dias.